Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Mulher está sentada em scooter elétrica que se movimenta. Maria Lúcia é ágil nas manobras. Na scooter elétrica logo chega. E lá está o Jonas com o porta-malas aberto, pronto para recebê-la. Jonas encaixa cinto em scooter de Maria Lúcia. Cinto de segurança afivelado, carrinho devidamente travado, tudo pronto para os dois começarem um passeio por Brasília. Carro é branco e verde. Se locomove. O trajeto é feito neste carro adaptado, chamado via aplicativo. O serviço, pioneiro no país, traz liberdade para a aposentada. É mais fácil, principalmente quando você não sai da cadeira. Maria Lúcia Veloso, aposentada. Minimiza muito a transferência, porque a transferência é algo muito penoso. Para muitos é doloroso, é difícil. Para você transferir é sair da cadeira ou para sentar no banco do carro. Maria Lúcia se locomove com a scooter. Maria Lúcia foi diagnosticada com esclerose múltipla há 20 anos. Aos poucos, perdeu alguns movimentos. A doença se agravou e ela deixou de andar de vez. Depender de alguém para realizar tarefas consideradas simples para uns pode se transformar numa odisseia para ela. Com o carro, eu preciso que alguém me acompanhe para levar minha scooter, para colocar no porta-mala, para me ajudar a transferir, não, nem tanto a transferir, mas a me locomover melhor, a tirar a scooter, levar para trás do carro. Então eu sempre preciso de um apoio quando eu saio no meu carro. Carro com diversos adesivos. Mobilidade foi criado há pouco mais de 6 meses, um nome bem sugestivo. A ideia é deste médico ortopedista que viu muitos pacientes faltarem às consultas porque não tinham transporte. A gente partiu para uma investigação do que estava acontecendo. Antônio Vitor Paes de Vasconcelos, descobrimos que médico. não havia um sistema de transporte para esse tipo de público, que precisava fazer consultas, que precisava fazer visitas familiares e que estava temporariamente ou definitivamente com a mobilidade reduzida, em uso de cadeira de roda ou não, ou pela idade avançada. Dilema que a Maria Lúcia enfrentou em algumas situações. Eu nunca consegui pegar táxi, porque eu precisaria que alguém colocasse minha scooter no porta-mala do carro e normalmente o motorista de táxi ou o motorista de Uber não é preparado para isso. Este decreto regulamenta os artigos 51 e 52 da Lei de Inclusão. Dispõe sobre as diretrizes para a transformação e a modificação de automóveis que compõem as frotas de táxis e locadoras de veículos. Os carros devem, assim, ser acessíveis às pessoas com deficiência. As empresas de táxi têm que garantir que no mínimo 10% dos veículos permitam o transporte de passageiros com cadeira de rodas. Já as locadoras devem oferecer automóveis adaptados na proporção de 1 a cada 20 carros da frota. No caso das empresas de táxi, Kelly Assunção, eles têm advogada. 24 meses para microempresas se adaptar e 36 meses para empresas de pequeno porte. E no caso das locadoras de veículos, são 2 anos para se adaptar. À medida que for trocando a frota, precisa ser adaptado, mas dentro de 1 ano já precisa ter pelo menos um veículo adaptado para que a pessoa com deficiência possa andar. Para Kelly, uma medida que traz independência. A pessoa com deficiência física chega no shopping, quer pegar um táxi, não consegue porque não tem mobilidade. O carro não é adaptado. Ela quer alugar um carro numa locadora, viagem de férias, quer alugar o carro, não consegue porque não existe carro adaptado. E agora, com a regulamentação por esse decreto, isso vai acontecer. Hoje, Antônio Vitor tem 650 clientes cadastrados no aplicativo. O interessante aqui é que todos os motoristas são treinados para atender melhor a clientela para lá de especial. O motorista ele faz um curso de socorrista, que é o mesmo curso de quem dirige uma ambulância. Antônio de Então ele Vasconcelos, tem noções médico. de primeiros socorros, tá? São todos conhecidos da empresa, cadastrados pela empresa. Então, a gente tem sempre essa certeza de estar atendendo o cliente com um nível de qualidade padrão. Homem da partida em carro. Carro em movimento. Até o fim do ano, a frota deve ser ampliada, fruto de um bom resultado visto até o momento. A gente está trazendo condições
das pessoas que têm mobilidade reduzida de interagir numa vida normal, numa festa, num casamento, num compromisso que seja. Então, está transformando a vida das pessoas. Isso a Maria Lúcia tem feito mesmo. Normalmente, consulta médica ou em algum compromisso, algum evento, algum aniversário que eu tenho que ir, algum Maria Lúcia Veloso, aposentada. Um jantar. Até porque se você vai beber um vinho, você não pode dirigir. E se de um lado os passageiros ganham independência, do outro os motoristas fazem amigos e passam a ver esse mundo dos deficientes de um outro jeito. Quando você começa a trabalhar nesse meio, quando você começa a conviver com essas pessoas que você vê, né? Jonas Borges, a dificuldade motorista. que eles têm, o quanto o mundo ainda tem que melhorar para ser mais acessível, né? Porque quando você começa a trabalhar com as pessoas que têm dificuldade para poder acessar os locais, você começa a reparar onde tem uma rampa, onde você consegue entrar sem ter alguma dificuldade para subir com uma cadeira. Enfim, então é meio que uma aula para a gente. Dados do IBGE apontavam que em 2010 o país tinha 46 milhões de deficientes. A metodologia, no entanto, foi revista e no ano passado, com base em uma orientação da Organização das Nações Unidas, o número sofreu um ajuste para baixo. Assim, hoje, 12 milhões de brasileiros são classificados como deficientes físicos, o que equivale a 6,7% da população. São definidos dessa forma os indivíduos com muita dificuldade ou que não conseguem, de modo algum, ouvir, enxergar, caminhar ou subir degraus. A deficiência física, ela é toda restrição. Clélia Macedo, física, neuropsicopedagoga. seria motora, né, psicomotora. A sensorial, que seriam todos os sentidos, visual, olfativo, auditivo, parcial ou não, permanente ou não. Por quê? As pessoas às vezes pensam que o deficiente é só aquele que não anda ou que é totalmente cego, totalmente surdo, mas existe a deficiência temporária. A chamada Lei da Inclusão surgiu para beneficiar as pessoas com deficiência. O mesmo direito que eu tenho é o mesmo direito que a pessoa com deficiência tem que ter. Kelly Assunção, então, para que esse direito seja alcançado, eu preciso fazer diferenciações. São as acessibilidades que eu preciso providenciar para que ele também possa usufruir dos mesmos direitos que eu em condições de igualdade. Repórter Caminha com Mulher de Bengala. Quando o assunto é acessibilidade, a Cláudia tem toda a razão em reclamar. Quem a vê circulando livre no próprio carro não imagina os perrengues que ela passa quando está na rua. Cláudia Maria Vilela, aposentada. Restaurantes que não tem banheiro térreo. Você não vai para um lugar que você não pode sentar. Barzinhos que você só tem os banquinhos altos, a sua turma de amigos vão, vamos lá, e você vai sentar, você vai de cadeira de rodas? Como é que você vai sentar naqueles banquinhos altos? Então, as estruturas, as pessoas constroem os lugares e não pensam na inclusão das pessoas deficientes. Então, eu brigo e fico chateada com a exclusão nisso. A dificuldade também é grande na hora de estacionar. Volta e meia, a vaga destinada a ela está ocupada por quem não tem deficiência. E o que dizer das inúmeras multas que ela já levou por causa desse aparelhinho adaptado no carro, que lembra um celular? O aparelho está acoplado ao volante. Há 15 anos, Cláudia sofreu um acidente enquanto trabalhava. Era carnaval e a então servidora pública estava de plantão na Câmara dos Deputados. Perdeu o equilíbrio e rolou 16 lances de escada, que na época não tinha corrimão de apoio. Acordou 3 meses depois no hospital. Não falava e não movia o corpo. Hoje ela tem hemiplegia, ou seja, metade do corpo paralisado. Faz sessões de fisioterapia constantes. Um esforço diário em busca da recuperação e de uma melhora no quadro clínico. Essa estimulação, ela desenvolve essas áreas do cérebro. Clélia Macedo, e neuropsicopedagoga. traz esse equilíbrio. E a gente fala também de neuroplasticidade. Sim, o nosso cérebro, ele é plástico. Então, ele vai sempre se adaptar. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro em remapear conexões e reaprender. Vencer todos aqueles pequenos, até aqueles pequenos obstáculos que você pensou que você nunca ia brigar com você mesmo. A preguiça, que você vai ter que ir lá, tá tocando o horário do fisioterapeuta. Vai vencer isso aí. Eu não vou dar conta de fazer o desenho que eu fazia antes. Vai dar conta sim. Eu não vou dar conta de dirigir com uma mão só.
Vai dar conta sim. Cláudia dirige o carro através de um aparelho acoplado ao volante. No carona há uma outra mulher. A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes. No próximo bloco, o repórter Renato Rosa mostra como os deficientes físicos têm sido inseridos no mercado de trabalho. E mais, os benefícios na hora da compra do carro. Não saia daí que o repórter Justiça volta já. Vinheta do programa. No centro, repórter Justiça. Vinheta do programa. No centro, repórter Justiça. Oi, meu nome é Diogo Alves, eu tenho 23 anos e atualmente eu sou desenvolvedor de sistemas. Diogo não tem os dois braços, os pés fazem o trabalho. Para terminar o curso técnico em informática, teve de fazer estágios. Lutou contra o olhar de muitas pessoas que não acreditavam no potencial dele. Enfrentei muitas barreiras mesmo. Eu ia avançando, né, nas fases dos processos até chegar a várias dinâmicas de grupo. E no momento em que eu chegava na entrevista, geralmente com o gerente da vaga, onde eu ia expor quais eram as minhas necessidades, né, como deficiente físico, eu simplesmente sentia que o processo não ia à frente. O rapaz está cada vez mais conhecido nas redes sociais. Mantém um canal para falar sobre diferentes temas. Vinheta. Quem não tem mão faz com o pé. No centro, desenho de Diogo com o pé em frente à boca. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Pé. Sinta-se em casa. Entre eles, os relacionados a pessoas com deficiência. Ele próprio é um exemplo de superação. Depois de batalhar bastante, conseguiu emprego. Eu consegui encontrar duas empresas que conseguiram ver o lado humano, né, da pessoa que estava ali, o Diogo, o trabalhador, e não só mais um funcionário. Empresas e setor público devem preencher parte das vagas contratando pessoas com deficiência. A lei que trouxe esse sistema de cotas já tem 28 anos, mas o cenário ainda é desanimador, com a exclusão de milhares de trabalhadores. Pela Lei 8.213, de 1991, as empresas devem ter um número mínimo de funcionários com deficiência. De 100 a 200 trabalhadores, a cota é de 2%. De 201 a 500 colaboradores, 3%. De 501 a 1.000 funcionários, 4%. De 1.001 em diante, 5%. Você precisa o quê? Promover a acessibilidade, né? Kelly Assunção, advogada. Ter tecnologias assistivas que promovam essa acessibilidade e você vai ter inserido no mercado de trabalho aí um grande número de pessoas com deficiência. Muitos empresários cumprem a cota estritamente, sem nenhuma pessoa com deficiência a mais, e muitos ainda descumprem a legislação. Renata Coelho Vieira, nesses casos, procuradora do Trabalho. É preciso a atuação do Ministério Público do Trabalho e inquéritos e ações civis públicas para obrigar, então, o cumprimento da cota. Uma fiscalização mais intensa e campanhas educativas tentam mudar essa realidade. O que falta ainda é conscientização, educação, né? Um senso de responsabilidade social. Entender que a contratação de profissionais diversificados, né, o aprendiz, a pessoa com deficiência, a diversidade de gênero, a diversidade racial, que isso faz parte da responsabilidade social. No setor público, o sistema de cotas nos concursos foi fundamental para aumentar as contratações de pessoas com deficiência. A lei determina a reserva de até 20% das vagas. Ailton teve paralisia infantil. O problema afetou uma das pernas. Já enfrentou muito preconceito no mercado de trabalho. Por mais que você tenha um currículo, uma situação, Ailton Silvestre, você sempre percebe, você vai para uma fila e você vê, é natural do ser humano até, isso é ruim, mas é natural do ser humano você já perceber ali um certo complexo, um preconceito, uma situação, e via de regra vamos pegar seu currículo e depois, olha, a gente vai te ligar, você não precisa aguardar aquela ligação, né? Via de regra é isso. Cansado de procurar emprego na iniciativa privada, estudou para um concurso público e foi aprovado. Ailton é servidor do Supremo Tribunal Federal e cuida da seção de transportes. Você só tem uma oportunidade de crescer, é com estudo. Se você quer fazer a coisa do bem. Então, se você quer fazer a coisa do bem, você vai estudar, que com certeza você vai ter sucesso. E foi por aí. Proibição de qualquer preconceito, auxílio e inclusão, saque do FGTS para compra de prótese ou órtese e prioridade na restituição do imposto de renda são algumas conquistas. As pessoas com deficiência também contam com um benefício para facilitar o transporte delas: o abatimento de impostos na compra do carro 0 km.
Nesta concessionária, a procura é tão alta que tem fila de espera. Para carros de até R$ 70 mil, há isenção do ICMS e do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. As montadoras ainda costumam dar bônus, descontos que podem chegar a 12%. Somando todos esses benefícios, o carro de 70 mil é comprado por R$ 51 mil. Ele primeiro vai procurar uma clínica médica conveniada ao Detran. Jane Maria, vai vendedora. passar por uma triagem nessa clínica. A clínica vai, se for o caso, ela vai encaminhar para a junta médica do Detran, onde o Detran vai fazer os testes também. Se for identificado que há necessidade de uma adaptação, ela vai emitir um laudo e fazer a modificação da CNH. A partir daí? A partir daí, feito laudo em mão, CNH em mãos, nós vamos dar entrada no processo de isenção. Nós temos um despachante que auxilia nesse processo. Então ele dá entrada na Receita Federal, na Secretaria de Fazenda. Automóveis acima de R$ 70 mil não ganham o abatimento do ICMS, só do IPI. A Soraya fechou a compra nessas condições. Do nível que tá desse daí, eu nem poderia comprar, né? Tipo assim... Soraya Mendonça, bombeira reformada. Um nível acima, entendeu? Valor muito alto. Um valor muito alto. Mas com abatimento? Com abatimento aí eu consigo. Ela teve um AVC em 1998. Eu não falava, eu fiquei do lado direito toda paralisada. Aí depois eu fiz fisioterapia, que os 6 meses depois que vão me dar a condição de reverter o quadro. Ao longo da reabilitação veio a vontade de dirigir. Soraya aprendeu direitinho e esse já é o 3º carro comprado com isenção de imposto. Eu adoro ele. Porque porque eu tenho dificuldade de caminhar também, né? E eu andava muito, caminhava de ônibus e tal, mas depois um carro, minha filha, é a liberdade. Soraya passa dirigindo seu carro em rua. No próximo bloco, a energia dos atletas paralímpicos e os desafios para crescer no esporte. O Repórter Justiça volta daqui a pouco. Vinheta do programa. No centro, Repórter Justiça. Vinheta do programa. No centro, Repórter Justiça. Homem em cadeira de rodas dispara flecha de arco. A energia dos atletas paralímpicos. Superação e alto rendimento. Mas até chegar aqui, uma longa história. Imagens antigas de militares nazistas da Segunda Guerra Mundial. Você deve estar se perguntando por que mostrar a Segunda Guerra Mundial para falar de esporte. É que soldados mutilados, ao voltar para casa, eram chamados para participar de competições. Uma forma de reabilitar veteranos de guerra. Assim, as disputas cresceram e surgiram Jogos Paralímpicos. A primeira edição oficial foi em Roma, em 1960. Nessa linha do tempo, o Brasil entrou nos Jogos em 1972, na então Alemanha Ocidental. E a cada edição vem crescendo em número de medalhas. Infográfico. Nos Jogos Pan-Americanos, nossos atletas também se superam. Só neste ano, em Lima, no Peru, fizeram uma campanha histórica e conquistaram 308 pódios. A marca é considerada inédita. Nunca nenhum país somou tantas vitórias em uma única edição dos Jogos. Tivemos 124 medalhas de ouro, 99 de prata e 85 de bronze. Tamanho desempenho vem de onde, hein? A Ana, que trabalha com para-atletas do arco e flecha há 18 anos, tem uma explicação para isso. Eu vejo que é questão de dedicação Ana mesmo, Lúcia Vieira, tanto da parte técnica como dos atletas, né? Luciano Rezende nasceu com problemas na medula espinhal e tem limitações nas pernas. Barreiras que não impediram a participação em campeonatos de arco e flecha. Mira com precisão e o resultado aparece. 5 vezes campeão brasileiro. Muita dedicação, muito treino, Luciano Rezende, muita persistência e os resultados eles vêm naturalmente. O Brasil ele tem bons atletas em várias categorias e o resultado a gente sempre tenta o melhor possível para representar o país, representar a nação e alcançar um bom desempenho. O Wendel teve paralisia infantil. Ele sempre gostou de esporte. Já passou por diferentes modalidades, até virar um arqueiro.
É um esporte de precisão, é um esporte muito bonito. Às vezes as pessoas confundem um pouco, pensam que é só chegar, olhar para lá e atirar. Não, mas tem todo um trabalho de postura por trás, de repetir sempre o mesmo movimento. Então na hora do tiro você desliga. Você desliga, pode estar acontecendo o que for, que você desliga naquele momento ali. E a recompensa está lá no anteparo, né? É acertar o X. Silhueta de arqueiro prestes a disparar a flecha. Esses para-atletas estão acostumados a travar batalhas dentro e fora das competições. Há 7 anos, o Diogo descobriu que estava com câncer e teve de amputar a perna. É um vencedor, na vida e no esporte. Já ganhou muitas competições e não esquece o gostinho de cada uma delas. Sensação assim inexplicável. Diogo Rodrigues, ver a arqueiro. Torcida brasileira torcendo por você lá, gritando seu nome. E quando você chega, você é reconhecido, o pessoal pede foto, te pede autógrafo, é assim. Repórter Renato demais, Rosa, Brasília, DF. O esforço, a dedicação, o apoio, os treinos. Você viu o quanto isso é importante para manter o alto rendimento dos para-atletas. Fora das competições, o movimento é outro, para garantir direitos. Leis foram criadas para aumentar investimentos no esporte e em programas de atendimento a pessoas com deficiência. Claro que muito ainda precisa ser feito, mas não há como negar que houve avanços. Homem pega livro de prateleira. Este advogado trabalha na área esportiva. Ele destaca a Lei 10.264, considerada um marco para mudanças no financiamento do esporte. Esses resultados que a gente observa Vinícius Calisto, advogado do esporte paralímpico brasileiro, eles têm muita relação com o arcabouço normativo da legislação federal de um tempo para cá, digamos aí 20 anos para cá mais ou menos, quando a gente tem inicialmente a Lei Agnello Piva, de 2001, que é a lei que institui os recursos públicos para o esporte advindos das loterias federais. Então, quando a gente tem ali, em 2001, um percentual, na época de 2%, dos resultados dos concursos de prognósticos que vão para o Comitê Paralímpico e o Comitê Olímpico, na época o Comitê Paralímpico, inclusive, com um percentual bem aquém do que tem hoje, na época era 15%, o Comitê Olímpico ficava com 85%. Isso foi, digamos, o ponto inicial do financiamento do esporte paralímpico no Brasil de uma forma mais contundente. Em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ampliou os percentuais, que voltaram a ter acréscimos no ano passado. A principal questão aqui é que você consegue fazer um planejamento maior e você consegue trabalhar com recursos vultosos. Então, esses recursos, esses aportes, eles são o esteio, a garantia que o Comitê Paralímpico tem para desenvolver seus projetos a longo prazo, né? Outra lei importante, a 11.438, permite que empresas e pessoas físicas invistam parte do que pagariam de imposto de renda em projetos esportivos. Mas ainda tem muita gente que não optou por esse sistema. Ainda falta muito reconhecimento, entendeu? Wendel Soares, até de grandes arqueiro. empresas, de investir no atleta paralímpico, porque a nossa dificuldade é a mesma do atleta olímpico. A gente tem que gastar com treino, tem que gastar com equipamento e ainda tem as barreiras do dia a dia ainda para impedir, não é? É dia. Pessoas em cadeira de rodas se movimentam em direção à construção de madeira em frente ao Lago Paranoá. Pássaro branco. Tem bicho curioso, preocupado. O motivo é o vento. Pássaro voa. O Lago Paranoá, em Brasília, é o ponto de encontro e treino do pessoal da paracanoagem. Mulher pratica paracanoagem. O trabalho já começa na hora de retirar os equipamentos do carro. Aqui, a maioria é cadeirante. Não pense que tem moleza. Aqui a gente mostra para eles que eles podem buscar as coisas dele, que eles podem subir numa cadeira, descer de uma cadeira. Paulo que Ricardo eles Salomão, podem treinador. pegar o material, que a gente não precisa estar dando isso o tempo todo na mão, né? Salomão é exigente. O campeão de canoagem quer formar novos vencedores. Começamos com um para-atleta, 2, 4, até que a gente chegou a 8 para-atletas e começamos a desenvolver outros para-atletas também que passam por aqui com a gente, às vezes para aperfeiçoar alguma coisa. E Brasília hoje conta com uma paracanoagem muito forte no Brasil, referência nacional. Luciano, o primeiro atleta do grupo, desponta nos campeonatos. É ligeiro no caiaque. Já fui campeão mundial na África do Sul, em Pietermaritzburg. Luciano Lima, canoísta. Vice-campeão brasileiro e campeão brasiliense. Tu ganha a saúde mental, física,
tudo melhorou 100%, porque você não se sente um coitado encostado em casa quando você conhece o esporte. Você se sente ativo e eficiente para fazer aquilo como qualquer pessoa faz. Você acordar de manhã, pegar um ônibus e vir para esse mundão aqui que Deus oferece a todos. Para entrar no grupo é preciso passar por uma triagem. O foco são campeonatos de alto rendimento. A gente precisa analisar que quando a gente se trata de paradesporto, são esportistas de alto rendimento. Pamela então Kessler, eles têm canoísta. tantas a forma física de superação, de ir no limite, assim como um atleta normal. Só que ainda com um plus que a gente precisa ainda superar as nossas próprias limitações. Então assim, eu acredito que é um atleta em dobro, né? Imagem desfocada, é dia. Treino durante toda a semana. A Dani começou a fazer canoagem há alguns meses e o ritmo intenso trouxe resultados. Daniele Temer, canoísta. Eu participei da Copa Brasil, primeira e segunda etapa em São Paulo, subi em pódio, ganhei medalhas. Participei em Tocantins da Maratona Brasiliense, fui vice-campeã. Tinha seletiva para a China, onde eles não deram abertura para o pessoal da paracanoagem. Acredito que por uma discriminação, porque eles têm um outro tipo de cultura mesmo. E estou aí para conquistar vários outros pódios. Grupo de pessoas pratica paracanoagem no Lago Paranoá. Pássaro branco voa perto do lago. A Cássia caiu de uma árvore e perdeu o movimento das pernas. Na canoagem, encontrou a força que tanto precisava. Supero a cada dia, porque cada dia é um desafio diferente. Cássia Gomes de Sá, cada dia é uma canoísta. Experiência diferente, né? Aqui não tem como ter rotina, não. Cássia pratica paracanoagem em Lago Paranoá, perto da margem. É o esporte quebrando barreiras, derrubando preconceito e transformando vidas. É maravilhoso, é incrível, é uma sensação que o esporte, ele realmente, por mais que a sua vida pode ser considerada boa, Pamela Kessler, o esporte canoísta. dá uma diferença total. É um prazer que não tem como explicar e ele muda a nossa forma de relacionar com o próprio corpo, com outras pessoas, e também é aquele momento do dia que a gente desliga do resto do mundo, né? E só fica ali focado na mente e corpo mesmo. Luciano pratica paracanoagem perto da margem. Luciano Lima, dentro canoísta. do barco, dentro do lago, se você olhar assim, se não ver a gente embarcando no barco, você não vai distinguir qual é o deficiente e qual é a pessoa normal. Porque é o esporte que ele te mostra ser igual a qualquer um. Luciano faz manobra com remo dentro da água. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Pássaro branco. Tem uma sugestão de reportagem? Então mande um e-mail para repórterjustiça@stf.jus.br. Você também pode rever esses e outros programas na nossa página no YouTube, TV Justiça Oficial. Créditos do programa. Direção, Tiago Oliveira. Produção, Marcela Luiza. Reportagem, Fernanda Mulaerte e Renato Rosa. Edição de texto, Fernanda Mulaerte. Cabelo e maquiagem, Kelly Matheus. Figurino, Thalita Oliveira. Cinegrafia, Lázaro Filho e Luiz Guilherme. Assistência técnica, Carlos Ferreira e Kleber Leite. Edição de pós-produção, André Eustáquio e Rafael Pinheiro. Videografismo, Lucas Matias. Núcleo de programação, Rosa Wazen. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Soraya Fonseca. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça 2019. Audiodescrição, Viso Áudio. Narração e roteiro, Ana Luísa De Franco.